Estamos no ar! Mais um dos últimos clubes do livro na Voragem do Pecado. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite para quem está aqui chegando. Se apresente pra gente, diga de onde você o que nós somos. Meu nome é Jorge Alessandra, tenho 22 anos e sou uma das administradoras daqui do Cantinho. A gente tem feito esse projeto do Clube do Livro durante esse ano inteiro. A gente já fez do livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, e agora estamos encerrando esse aqui, ó, Nas Voragens do Pecado, do Espírito Charles, com a Ivone do Amaral Pereira. Olha, Sumara Gomes, muito boa noite, luz e paz para você também. E a gente está então fazendo toda essa questão. Olha, a Maria Ivanise Barbosa, eu sou de Curitiba. Oi, Maria, eu sou de Macapá, aqui para Amapá, mais para cima. Ixi, bem mais para cima, assim, onde eu tô, sabe? Então a gente tem feito uma leitura, a gente faz tipo um deverzinho de casa, de 15 dias nos reunimos para conversar. Hoje nós vamos falar dos capítulos 1 e 2 da quarta parte. Então, se você ainda não leu o livro e tudo mais, a gente vai ficar dando uma recapitulada, vai conversar e tudo mais. Isso daqui, na verdade, não é um grupo de estudos em si, é mais um momento realmente de reflexão e de compartilhar a experiência de ter lido o livro. Então fiquem aí e olha, nosso convidado já chegou. Nosso convidado não, gente, ele já é totalmente de casa, porque é dele. Então vou aqui, vamos esperar ele entrar. Oi, Vini! Boa noite, se apresenta pra gente. Boa noite. Tá me escutando? Sim. Deixa eu só preparar aqui. Tá um pouco em cima. Boa noite, gente. Boa noite, Jade. Uma, mais um capítulo, né? Mais um capítulo, mais uma live conversando sobre os capítulos um e 2 da quarta parte do livro Nas Voragens do Pecado. E para quem ainda não conhece, não acompanha essas nossas lives, eu sou Vinícius Brito, faço parte da página Sou Jovem Espírita Amapá. Também sou aqui da Amapá, Macapá. E é isso, gente. Vamos começar as nossas recapitulações da nossa história toda. Só. Peraí, aqui. A Maria, eu gostaria de saber o nome do livro, porque eu não consegui entender quando você falou. Olha, é Nas Voragens do Pecado. Vou digitar aqui. Enquanto eu peço, Vini, a Sumara tá dizendo que o áudio está baixo. De quem? Meu ou do Vini? Ou dos dois? Vini, dá uma recapitulada no que a gente falou na semana passada. Enquanto eu vou abrir aqui os negócios, vou digitar qual é o nome. Vamos dar aquela organizada. Deixa eu ver. Já só me dá uma lembrança, por favor, que gente, eu estava no evangelização e ficar mil. Só como foi que paramos Foi mesmo? o. Teve. Foi aquele momento. Amigo, a Sumara tá dizendo que o teu áudio tá um pouco baixo. Peraí, deixa eu ver. Estão me ouvindo agora? Agora sim, bem melhor. Melhorou? Sim. É, a gente tava falando da época do Luigi Naborn, quando ele desencarna, né? E aí ele tá no mundo espiritual. E aí tem também aquele momento com a Ruth, que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com ela. E o encontro de Luiz e Otília. De Luiz Otília. Gente, então vou tentar aqui recapitular com vocês dessa a gente desses últimos dois capítulos. Foram três capítulos, se não me engano, já nós conversamos.
Então, Luiz de Narbonne ele tinha desencarnado, como a gente bem sabe, ali estava preso. Ele desencarnou, mas só que ele não sabia ainda o que tinha ocorrido. Então ele fica assim meio que perdido, ele fica meio que perdido. E dentro dessa sua, enfim, dessa sua vagagem por aí, como fala o livro, ele vai até o palácio dele, o palácio de Raymond, não, é de Raymond, eu tô confundindo as coisas. Dos La Chapelle. De La Chapelle, isso, só queria confirmar. Mas ele também tinha lá sua casa, né, seu castelo, os seus empregados e tudo mais. Ele chegando lá não viu nada, ninguém falava com ele, como ele muito bem colocou. E o último capítulo, olha, a Camila chegou. O último capítulo, ele termina falando com o do encontro dele com a Otília, Otília de Lavigny, por quem ela tinha um ódio imenso pelo Luiz de Naborn, porque ele tinha assassinado, né, a família inteira dos Bretencourt de La Chapelle, tanto é essa nossa história. E ela tem um ódio imenso porque dentre essas pessoas, ele assassinou também o amor da vida dela. E assim ela jamais perdoaria, tanto é que ela juntamente com a Ruth tramou essa vingança em que, vamos colocar entre aspas, deu certo para as duas, no entendimento das duas. Então, gente, foi basicamente isso como acabou o nosso capítulo, esse encontro. Se eu não me engano, a gente até fez a pergunta aqui, Jade, de como que estavam vendo a casa, né? Esse palácio lá que nós acabamos de falar, do Palácio Raymond. Como é que vocês estavam vendo essa casa? Se era de uma visão assim material, que eles falaram que tinha sido reconstruído, todo aquele legado deixado pelos Bretencourt de La Chapelle, eles tinham se refeito, então ele ficou feliz. Ele ficou feliz porque ele viu, ele já estava, de certo modo, arrependido, e ele ficou feliz por ver que aquele palácio eles tinham se reconstruído com outras pessoas assim, na sua direção. Então a gente até ficou aqui nessa dúvida, eu, a Jade, a Camila, de que ele estava vendo no sentido físico ou no sentido espiritual. E aí no capítulo 2 desse mesmo agora, né, Jade, nos responde como é que ele estava vendo essa casa. Mas então, só para que a gente possa começar de fato agora, a gente parou nessa parte, nesse encontro dos dois, em que ela não perdoou, e esse encontro se dá, os dois em frente ao Palácio Raymond, em que ela até pergunta, né, por que que tu vem aqui, alguma coisa assim, tipo, aí ela com um ódio tremendo, até agora, até hoje, né, até agora não, até hoje, né, em que a gente lê o livro, e começando o capítulo um, que é intitulado A Família Espiritual, né, Jade? Não, amigo, é o capítulo 1. Ah, não, eu acho que o capítulo 1 e o negócio são a família espiritual, né? Porque Acho que tem, o capítulo 1 é a tipo, família. sempre eles têm uns textos, aí os dois se chamam a família espiritual, aí me deu um Capítulo 1. leve negócio, assim. É porque, tipo, lá na família espiritual, aquele textinho, geralmente eles pegam uma referência doutrinária, né? Antes, eles colocam o céu e o inferno. Lá na segunda parte, capítulo 7 é uma parte, uma explicação do Erasto, que é, de fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí, aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo. Então, assim, aqui tá meio que falando um pouco que a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão de luz, né?
sobre a importância dessa questão de luz, e principalmente nesse primeiro capítulo, logo a gente vai entender um pouco mais. Porque porque essa luz é tão terrível? Porque aquelas pessoas que estão mais. Elas não querem enxergar, né, a questão do bem, elas estão ali presas naquilo, no orgulho, no ódio, em todos aqueles sentimentos, a luz pega e os cega. A gente lembra um pouco de Saulo de Tarso, né? Que quando chegou e viu a luz de Jesus, ele ficou cego. Então, assim, é interessante de se ver que aí fala. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. Que eu acho que é um pouco de se perceber, né? Ele vai olhar para dentro e perceber, não, pera, tem alguma coisa comigo, porque essa luz está me sendo nociva. E está adentrando todos os meus pensamentos. Talvez Talvez seja por isso que se escolheu, né? E a família espiritual é muito interessante, logo o título dessa quarta parte, porque a gente vai ver os dois primeiros capítulos e é justamente foca justamente em a família espiritual, e a gente vai ver um pouco sobre uma mãe espiritual do Luiz que vai se aparecer, e a gente vai ficar um pouco assim, meu Deus, como assim? Então, é muito, é muito, é muito forte. Eu acho que tanto pro Luiz quanto pra gente de se ir aprendendo. E aí, Vini, o que que acontece no capítulo 1? Como é que começa esse capítulo 1? Vamos lá então, gente. No capítulo 1, ele, no seu início, Charles ele vem contando a história, né? Ele continua ali a história do Luiz de Naborn. Quando eu falo a história, gente, é porque assim ele conta um pouquinho da Ruth, ele fala um pouquinho da rainha, ele fala, enfim, ele vai conversando. E nesses dois capítulos que nós vamos conversar é mais especificamente sobre Luiz de Naborn, em que ele diz o seguinte, que 10 anos se passaram desde que ele começou a vagar, ou seja, desde o seu desencarne, em que ele não, vamos dizer assim, não entendeu o seu desencarne, passaram-se 10 anos e ele continuou vagando pelas ruas de Paris, assim como eles colocam, né, onde se passa a história. Ele ficou vagando pelas ruas, ele falava, ele orava assim pela rua mesmo. Enfim, gente, ele ficava vagando mesmo ali pelo ambiente na qual ele, quando encarnado, ele fazia parte. E conta a história, o Charles, que é o espírito em que nos conta a história, ele fala opa, lá nos templos, no qual ele frequentava antes dele desencarnar, porque ele era um capitão da fé, ele tinha um posicionamento ele tinha um posicionamento na igreja em que de muita importância. E desde quando ele era criança, ele sempre estudou, vamos dizer assim, o catolicismo. Então ele fazia parte mesmo da igreja e ele nunca teve contato, como conta desde o início a história, ele nunca teve contato assim com uma figura materna, que agora a gente vai até começar, né, já de surpresa pra gente, dessa figura materna. Tanto é que ele falava que ele tinha um pouco de medo das mulheres, porque já tinham falado tantas assim atrocidades para ele, em que ele assim ele não conhecia mesmo por causa que ele vivia em função da igreja. Então ele voltou a esses templos de oração, né? A igreja que é a igreja Saint-Germain que ele frequentava, ele voltou lá para orar, para enfim, gente, para se reconectar, porque dentro desses anos em que ele se passou, ele sempre se mostrou muito arrependido. Ele sempre se mostrou assim, uma pessoa em que ele ele tinha entendido, entre aspas,
por que que a Ruth tinha tentado contra a vida dele. E ele perdoou imediatamente ela. Enfim, gente, ele começa assim, implorando por misericórdia, em que enviassem amigos para amigos e a família para o auxílio. Como não foi atendido, aí ele abandonou a igreja. E antes disso, eu lembrei agora que a gente leu o nosso roteirinho aqui, enquanto ele fazia esses pedidos, ele falava o seguinte, de que ele não tinha uma figura materna, que ele não tinha uma família, ele não tinha amigos em que realmente gostassem dele. As pessoas que o rodeavam era assim, por causa da posição social dele, por causa do que ele tinha, ou então eram mesmo servos ali dele. Só que aí, Jade, eu acho que ele esquece um pouquinho que ele tinha lá, aquele seu pai, né, que era o Monsenhor de B, em que acompanhou ele por toda a vida e lutou por ele por toda a vida. Aí nessa parte eu achei ele um pouquinho assim, um pouquinho egoísta, porque realmente ele tinha alguém que para quem pedir ajuda, para quem pensar. Mas só que aí ele começa mais nesse sentido de que realmente ele não tinha família e que ele sentia falta disso, de uma família, desse entendimento. Então o Charles ele foi muito feliz em colocar nesse capítulo, colocando essa importância para a família, e não só a família, como é intitulada família espiritual, de que nós precisamos valorizar. Foi isso que ficou muito marcado para mim nesse primeiro capítulo. E ele diz assim, também ficou marcado, que ele faz as suas orações, ele faz uma prece, e aí Charles ele coloca de uma reflexão muito, muito bacana para a gente, é o seguinte, é sempre certo que a prece, por singela e pequenina, que se irradie de um coração sincero, adquire potências grandiosas, capazes de se espraiarem pelo infinito até alcançar o seio amantíssimo do Eterno. E aí o Charles, nesse capítulo também, ele vem falando as coisas lindas sobre a prece, sobre a eficácia da prece e como em que a gente pode, enfim, gente, entender como é que funciona a prece. Ele coloca assim também, afigura-se então a súplica, a oração, a uma visita do ser que ora aos planos espirituais superiores. Pode o infeliz que ora obter em si próprio o progresso suficiente para se tornar afim com aqueles planos. Então, já se tu quiser colocar também a parte que te chama a atenção, nessa parte da prece, eu estava até procurando, eu não sei, mas eu perdi rapidamente aqui o meu livro, porque eu vi uma outra parte em que eu achei muito interessante, em que ele coloca sobre a prece. Tu quer colocar já de alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é bem interessante de se falar do poder da prece, né? Que a gente sempre fala assim, é só para obter, 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 né? E o quão ela é terapêutica também, sabe? A gente vai vendo que a prece consegue se deslocar por caminhos assim, porque a gente sempre pensa, não, mas espera, para onde que vai a minha prece? Como é que se escuta a prece? A galerinha lá do plano espiritual tem um momento assim, um saque, sabe? Que aí eles atendem, alô, tô escutando uma prece aqui e tudo mais. Mas é tipo isso mesmo, assim. Quando você faz a sua prece, ela consegue se deslocar para vários locais e que eles vão fazer essa filtragem e tudo mais. Então, por exemplo, quando você realmente sente ela, e é por isso que é tão importante que a gente pare de fazer somente aquelas preces já entregues, já prontas, sabe? Por exemplo, quando a gente pega o Pai Nosso, ele é uma prece incrível, incrível. Só que a gente precisa sentir. E é uma das coisas que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Que, por exemplo, o Nabone, ele tinha um conhecimento, ele fazia umas orações, sabia de, tipo, vários tipos de prece, né? De reza.
Só que era tudo decorado, ele não realmente sentia aquelas lições, aquelas emoções. Quando a gente pega e faz uma análise do Pai Nosso, a gente vê o quão lindo e enriquecedor é. Mas a gente precisa estar atrelado ao nosso coração. E por isso que uma prece bonita é muito além do que apenas palavras benditas. Uma prece bonita é uma prece sentida. É uma prece que a gente consegue transmitir as nossas emoções, os nossos pensamentos. A prece, aquela prece que a gente consegue mostrar o nosso clamor, o nosso agradecimento. É isso que precisa. Porque com essa questão do sentimento que ela vai conseguir transportar, e aí o saque da prece, digamos assim, vai conseguir receber e encaminhar de acordo com as demandas do indivíduo. A gente vai ver em diversos livros, gente, diversos. Tem um que é o Memórias de um Suicida, também da Ivone. A gente vai ver o caso do Jerônimo, que ele vê os filhos dele meio que perdidos assim no mundo, sabe? Eles estão indo para caminhos não muito legais. E aí ele faz uma prece tão forte, mas tão forte, que a própria Maria de Nazaré atendeu e pediu para a legião encaminhar todo um plano para que pudesse então ser reajustada a vida daqueles seus filhinhos. Porque a prece dele foi intensa. Então a gente vê também aqui que é assim, que se irradiem de um coração sincero, adquire potências grandiosas, capazes de se espraiarem pelo infinito até alcançar o seio amatíssimo do eterno. Então ele vai, dependendo da questão do sentimento e tudo mais. Eu acho que esse que é o mais importante. A gente não percebe ainda qual o grande poder da prece e qual a sua necessidade. Porque é necessário. É uma conversa com Deus? É. Mas também é aquele momento da gente chegar e mandar o nosso saquezinho. Por favor, ajuda, pelo amor de Deus. Ou agradecimento também. É essa coisa dessa troca de energia e de emanação. Já de exemplificando o que tu falou, a gente recorre ao livro que nós estamos lendo. Quando ele começa a orar e sentir de verdade, como a Jade estava falando, Luiz de Naborn, ele começa a perceber que vai mudando, ele vai conseguindo enxergar coisas que antes ele não enxergava. Por exemplo, quando ele chega, nesse capítulo 1 ele conta, quando ele chega lá no palácio, né, lá na casa dos Briteiconde de La Chapelle, como eu falei para vocês, ele se encontra com a Otília. E nesse encontro ele pede perdão para a Otília pelo que ele tinha feito, pelo que ele tinha feito. Mas a Otília, tomada, né, gente, como a gente sempre fala aqui, ela tomada ainda de muito ódio e não estava nem perto de perdoar ou de querer entender a situação. E ele tenta pedir perdão para ela e ela simplesmente o ignora. Então, e ele já consegue perceber o palácio lá, o castelo, na verdade, desculpa, o castelo com um arco-íris, um castelo bonito, que as pessoas estão ali no vilarejo trabalhando, entendeu, gente? Então ele já consegue ter outras visualizações de algo bom. Mas mesmo assim, aí conta no livro que ele olha para tudo aquilo, depois que ele pede as desculpas para Otília, e Otília não aceita de jeito nenhum, simplesmente ignora ele. Ele pega um cavalo, né? E aí coloca a Charles, que é se eu não me engano, é uma forma fluídica, né, Jade? Assim, plasmou ali, né? Espiritualidade. Ele pega esse cavalo e fica andando ao redor do castelo, se eu não me engano, ali pelo vilarejo. E, mas mesmo assim ele ainda fica pensando, ele continua pensando e dizendo o seguinte:
Minha Ruth será, portanto, a minha família. Porque ele estava falando muito sobre família. Ele continuava clamando e pedindo que ele queria família, que ele queria ter amigos, no qual ele poderia se colocar assim, se basear, pudesse contar. Ele fala: minha Ruth será, portanto, a minha família. Arrojar-me-ei a seus pés, pedir-lhe-ei perdão, submeter-me-ei a todos os trabalhos, Deus meu, para expiar o meu crime. Estou exausto, Senhor, não posso mais. Apiedai-vos de. Apiedai-vos, acredito que cortou um pouquinho aqui, mas apiedai-vos de mim. Deixa eu só olhar aqui. A Camila colocando pra gente, Jade. Quando abre o coração e faz a prece, se arrepende, etc., ele já amplia a visão espiritual. Exatamente, Camila. Exatamente isso que nós estamos falando. Ele já consegue ampliar, né? Muito bem colocado por você, essa visão espiritual, na qual, assim, a própria Otília que estava do lado dele, ela ainda não tinha conseguido ampliar essa visão espiritual. E assim, gente, conta também Charles, passando mais adiante, conta Charles de que os portões do castelo estavam abertos, em que, assim, de uma forma meio que convidativa para o Luiz de Naborn, para que ele entrasse ao castelo. Diz assim: os portões estão abertos e Luiz adentra, tímido, né? Porque ele tinha, a última vez que ele tinha entrado nesse castelo, não foi, Jade? Foi para fazer aquela a tão conhecida noite de São Bartolomeu. Então ele entra tímido, não há ninguém, mas ele escuta a voz de Ruth e o som da harpa. Então ele continua a procurar, enquanto ele continuava pedindo misericórdia a Deus. Então ele começa a ouvir uma voz assim da Ruth. Ele falou que era uma voz da Ruth, mas depois a gente percebe que não era da Ruth. E, e enquanto ele entrava na casa, ele ia rememorando as coisas no qual ele tinha feito e vivido. Então, é por isso que ele continua pedindo misericórdia para Deus, para que Deus o ajudasse naquele momento. E a gente percebe, né, já de que foi algo de muito coração, foi lá do fundo do coração mesmo, em que ele pedia, em que ele suplicava, em que realmente ele já não estava dando conta, porque eu não sei, eu acredito que a dor era muito grande em que ele sentia, não sei se a dor do remorso, a dor da culpa. Então ele suplicava muito, gente. E isso deixa muito transparente no livro. E aí ele adentra a um salão que primeiramente o cega com tanta luz. Como eu falei para vocês, ele ia entrando na casa, ele ia assim um pouco tímido, olhando e relembrando das coisas, até que ele ouve mais de perto a voz na qual ele estava seguindo, e ele dá, assim, ele olha, ele abre a porta, é um salão. E nesse salão conta Charles em que dá um clarão aos olhos dele, que ele como se fosse quase uma sensação de cegueira. Ele coloca dessa forma, né, Jade? Ele coloca dessa forma, e ele até, como tá aí a Jade, uma forma até teatral pra gente, lúdica, e é exatamente isso e que Charles coloca, em que ele até assim, colocando as mãos no olho, porque a luz era intensa, e assim, causando até mais ou menos que uma sensaçãozinha de cegueira no Luiz. Ele começa a... Ele vai e entra. Aí quando vai voltando ao normal, assim, como se a gente estivesse acordando, né, Jade? Quando a gente estivesse acordando, a gente dá de cara com uma luz, a gente começa a ficar assim até a gente ir se acostumando. E foi assim que aconteceu com o Luiz. Quando ele conseguiu olhar, ele percebe, e para surpresa dele, tá lá a família inteira dos Britecon de La Chapelle. A família na qual ele tinha assassinado todos, menos a Ruth. Então, quando ele dá de cara, ele já fica assim: meu Deus, eles vão me crucificar aqui, eles vão fazer alguma coisa comigo. Eu acredito que ele tenha pensado nisso.
Então, assim, ele já começa com essa surpresa. E aí, Carlos Felipe II, que era o primogênito, que era ali o prometido, né, o casado com a Otília, era o prometido, né, já acho que ele era prometido ainda. Ele estava ali numa tribuna, e nessa tribuna conta o livro que ele estava com o evangelho aberto e lendo o Sermão da Montanha para os espíritos presentes. E nesse Sermão da Montanha, em que ele está ali falando, está lendo, na hora em que Luiz de Narbonne adentra a sala, ele fala a seguinte frase, de que Jesus disse, né, claro, todos que estão cansados e oprimidos, venham até mim que eu vos aliviarei. Então, o Luiz de Narbonne já estava ali, pedindo misericórdia, suplicando para Deus, estava com uma culpa imensa carregando, e aí ele vai e ainda escuta essa frasezinha bem linda de Jesus. E claro, gente, tem um término, mas eu não vou conseguir lembrar. Eu lembro só dessa primeira parte, em que vós que estão cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. E aí o Luiz começa a prestar atenção, né, de verdade nas palavras do Evangelho, no verdadeiro ensino divino, porque como a Jade colocou, apesar dele fazer parte da, da igreja desde o início da sua vida mesmo, desde criança, mas aquilo começou a ficar o quê? Ficou, ficou automático. Ele sabia das coisas, ele era um conhecedor enorme de sobre as questões da igreja, mas começou a ficar automático. Começou a ficar assim, ele já não vivia o que ele lá pregava ou falava. Então ele começa a entender o verdadeiro ensino divino. E então, nesse dentro do capítulo, coloca assim, ele reconhece todos e abre os braços atônito. Atônito, Jade? Atônito para a mãe de Ruth. A Ruth, no caso, foi a moça em qual ela se vingou dele, conseguiu a sua vingança. Então ele simplesmente sim, ele abre os braços, vai fazer de forma lúdica, gente. Ele abre os braços para que ele possa, para que ele possa, que ele possa encontrar, né, a mãe. E naquele momento, gente, foi algo que ele não entendeu. E aí foi que começa, né, já a gente ficar surpreso com o livro, em que ele sente algo de outras vidas, em que talvez isso já nos responde mais para frente, em que talvez eles já tivessem uma relação, uma afinidade. Quando eles dão de cara um com o outro, eles já percebem uma afinidade. E aí, já eu até pergunto para ti, para as pessoas que estão nos ouvindo, será que quando ele foi, eu sei que ele estava tomado pela cegueira ali da fé dele, mas será que quando ele foi para fazer aquele extermínio total da família, será que ele não sentiu nada? Porque eles falavam no capítulo de que ele tinha isso, que ele fazia parte. Não quero dar spoiler, né, Jade? Não quero dar spoiler. Mas ele fazia parte daquela família. Mas será que então ele aqui, encarnado, quando foi ao encontro, não teve nada? Nenhum tipo de empatia, alguma coisinha assim? O que tu acha, Jade? Eu acho que ele é tão impulsivo que ele nem parou para perceber o que estava acontecendo. Tanto que o Carlos Felipe II, lá nos primeiros capítulos, ele tentou conversar. Só que o Luiz chegou logo com a espada. Então ele nem teve tempo de reconhecer, de olhar. Era como se ele estivesse olhando para a Condessa, né? A Catarina, logo na primeira vez. Ó, a Camila, ela se lembrou que ele sentiu algo quando viu Carlos Felipe II. Mas, tipo, os outros
foram como se fosse a primeira vez, porque ele não deu tempo. Ele já chegou cortando relações reais, assim. Literalmente, ele cortou tudo. E aí, então, assim, é bem interessante que aí ele vai meio que... E ele começa a refletir de uma coisa que ele sentia muita falta, que era justamente a parte da mãe, né? Que ele sentia a falta dessa questão materna na vida dele. E aí ali, ele olhando para ela, ele meio que esquecia de todos os problemas dele. Ele esqueceu até mesmo da Ruth, nada importava. Quando ele olhou para Catarina, ele ficou assim, para Carolina. É Carolina, né? Eu tô chamando de Catarina. Ih, tô chamando Eu da rainha. falo, a Catarina chegou, eu até fiquei assim, "Ê?" É... Então, tipo, ele tá ali, assim, muito focado em uma coisa que ele percebeu que faltava nele. E que era uma questão da vida dele, assim. E a Camila falou ainda, ele chegou a hesitar quando ele viu o Carlos Felipe, mas continuou. Foi aquela coisa, assim, ele hesitou, mas ele não parou pra pensar muito não, que aí ele falou, não, eu vou continuar. E logo que aí, tanto que, tipo assim, ele hesitou, mas quando ele se percebeu, ele logo assassinou o Carlos Felipe II. Justamente para não dar esse tempo de raciocinar. Então, aqui a gente vê o quão importante, né, de se parar para pensar, de não se agir tanto pelo impulso. Porque a gente não tem, a gente sai dessa realidade, olha aí, quantas oportunidades ele perdeu realmente de se aproximar dessa família aí que ele acabou sentindo depois todo esse amor e entendendo que vinha de outras, outras encarnações. Isso mesmo, gente. E aí, continuando, como eu falei para vocês, ele tinha um conhecimento enorme de dentro da igreja. E ele começa a se perguntar por que aquelas pessoas estavam ali. E já estavam desencarnados. E, gente, ele não sabe, não, assim, ele não sabia que existia vida após a morte, vamos colocar nesse sentido logo. E ele ficava se perguntando, houvera, portanto, o juízo final, sem que ele o soubesse, ou seriam também feiticeiros aqueles huguenotes? Ou seja, ele não sabia dessa questão do desencarne. Então ele começa a se fazer essas perguntas, o que aquelas pessoas estavam ali fazendo, as pessoas no qual ele tinha tirado a vida. E então, deixa eu só pegar aqui. Então, como ele não entendia, eu falei para vocês, e ele pensou que essas pessoas no qual ele tinha tirado a vida, eles iam torturar ele, eles iam, assim, de alguma forma tentar vingança, mas não, gente. Na hora que ele entra, eu volto, recapitulo com vocês. Quando ele entra na sala, ele sente uma coisa boa, uma recepção. Ele olha para Carolina, ele olha para Carolina e ele consegue ter essa sensação da maternidade, no qual ele tanto, tanto pedia. E mesmo encarnado, ele sentia muito isso. Ali no livro, ele até fala de que ele teve um pai, mas, resumidamente, um pai ausente. Teve a mãe, mas a mãe, assim, sempre criava, assim, sentia, vamos dizer assim, um desgosto por ele. Ele usou uma outra expressão, que eu não estou lembrado agora, gente. Mas, assim, os pais totalmente afastados. Tanto é que o livro conta desde o início em que ele tinha um pai adotivo que era Monsenhor de B. E aí a gente vai lembrando, né, da história de que ele era filho do antigo rei. Não foi isso, Jade? Ele era filho do antigo rei. Então, percebemos o que com toda essa história, essa questão da família totalmente desestruturada, em que também me chamou muito a atenção, e que ele sentia falta de tudo isso. Ele colocava assim: Luiz não entendia por que aquela família não o torturava.
todo o mal que ele fez para eles, os de La Chapelle, sorriam para o ex-príncipe e não emanavam olhares de censura. Pelo contrário, era sempre aquele olhar fraterno, aquele olhar de um irmão mesmo, de que faziam parte, que eles estavam juntos. Carlos Felipe II, então, ele coloca assim: Vem, Luís, há quanto tempo nós te esperávamos, irmão querido? Então, não nos reconhece? E aí fica, né, o primogênito, né, Carlos Felipe II, e ele recebe grandemente o Luís, e ele continua assim: perdoai, Senhor. Opa, desculpa, gente. Perdoai, Deus, meu Deus, perdoai-me. Massacrei aqueles mesmos que meu coração tem amado através dos tempos. A família que não tive, a família, a minha família, cujo amor vivia sepultado nos refolhos do meu coração, como saudade incompreensível e torturante. Perdão, meu Deus, perdão, eterno Deus. E nessas palavras, assim, Luís, ele sempre, em tudo em que ele se deparava, em que ele ficava surpreso e ao mesmo tempo aquela culpa tomava ele, tomava muito ali. Tanto é que chega um momento que ele até foge, né, Jade? Ele foge, e aí essa parte, vou deixar também para Jade falar um pouquinho, né? Porque, enfim, eu já só vou explicar também para ti, para as pessoas que estão nos ouvindo, que por motivos pessoais eu vou ter que me ausentar daqui a pouquinho, mais 9 horas, mas eu vou tentar ficar acompanhando vocês aqui pelo chat, tá certo? Jade, o que mais que aconteceu nesse capítulo? Então vamos lá, vamos lá. Então ele percebe, né, como o Vini falou, que ele sentia essa falta de ter uma família e aí ele percebe e ele se sente agraciado com esse sentimento de ser envolvido maternalmente, assim, só de olhar a mãe da Ruth. E aí o Charles vai contar que durante todos esses anos as portas estavam sempre abertas, mas ele se considerava um indigno. E, e ele tentou, a gente vai ver um pouco mais tarde que ele continuou tentando enxergar toda aquela reunião e tudo mais, só que ele ficava então rondando pelo castelo por causa dessa questão dele se achar indigno. E, e o Charlie diz que durante todos esses anos que ele ficou rondando e tudo mais, que duraram, né, 10 anos e tal, ele muitos camponeses encarnados enxergavam então um cavaleiro atormentado, assombrando o castelo e tudo mais, porque ele ficava então rondando por ali e era visível para as outras pessoas. Gente, deu um erro aqui, mas. E aí, então, foi o fim do capítulo 1. Acabou o capítulo 1. Acabou, e aí a gente vai ver. O capítulo 2, na verdade, ele é mais uma explicação do que aconteceu, né, nesse capítulo 1. Então, ele não é tão. Assim, se vocês quiserem, ai, não deu tempo de ler, não sei o quê. Eu recomendo que vocês leiam com um pouquinho mais de calma, porque ele é aquela explicação enorme e tal, mas que é bem legal da gente entender. E que aí vai falar assim, ele na verdade ele já é até um capítulo diferente, porque ele começa com uma citação doutrinária, e que geralmente o que começava era as partes, né? As partes que começam com a questão doutrinária e depois ele já solta assim, já fala, não, bora agora com a história. Com esse não, ele começou com essa parte doutrinária. Queres falar, Vini? Não, só abri o áudio que eu ia falar antes que tu começasse o capítulo 2 para eu não te interromper no meio da tua fala. Eu já queria me despedir de ti e do pessoal aí. Até daqui, né? Mais 15 dias estaremos juntos novamente. Prometo que não terá essa intervenção aí. Peço desculpa mais uma vez. E continua, né, Jade? Continua. Boa noite a todos.
Continuemos. Obrigada, Vini. Boa noite. E aí, então, a gente vê a questão do livro dos médiuns, que aí fala sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Aqui a gente vai ver um pouco da explicação de quando o espírito vai plasmar, e aí coloca uma coisa meio fluídica, e aí tem toda aquela coisa do poder da mente que a gente já viu, gente. Lá naquele capítulo 3 da parte 3 a gente já viu isso daí. E aí vem uma pausa para explicação, né, do que realmente aconteceu. E aí, o que aconteceu? O Luiz enxergou aquilo tudo, porque a gente lembra que lá nos finais, os capítulos finais da parte 3, o Luiz, a gente ficou em dúvida se aquilo estava acontecendo na questão material, se ele estava imaginando, o que foi que houve com aquelas visões que o Luiz estava tendo. E, na verdade, ele realmente chegou àquilo. Só que para as pessoas encarnadas e para os espíritos com mais percepções inferiores, como a Otília, eles não estavam muito abertos para enxergar aquilo dali. Por isso que eles não viam. Mas o que acontecia ali, aquilo era de verdade. Até porque, mesmo que o Luiz não fosse perfeito, ele era fanático religioso, orgulhoso e tudo mais. Não só fanático religioso, né? Ele era um fanático por si só, porque quando ele conheceu a Ruth, ele virou fanático por ela também. Mas ele estava proposto aquilo. Até porque a gente vai vendo que o Luiz vai fazendo diversas orações. Ele vai pedindo a misericórdia. Então, a partir do momento que se vai pedindo isso, ele tá ali, ó, com o coraçãozinho dele aberto para tudo aquilo que a espiritualidade quer fornecer a ele. E aí, ele foi meio que atraído por aquilo dali, porque ele não ficava o tempo todo na região lá dos La Chapelle, mas ele, quando veio uma sensação de vir ao convite naquele momento, que era justamente um dos encontros, porque a família La Chapelle, mesmo no plano espiritual, eles gostavam de se reunir de vez em quando lá, naquele castelo, para relembrar os bons momentos que aconteciam, que eram momentos de confraternização com relação à palavra de Cristo. E por isso que a gente vê muito, toda vez que o Luiz, a gente vai citando do Luiz, o Luiz vai estando com o evangelho e vai lendo. Porque aquilo dali harmonizava. E era uma coisa que eles gostavam daquela comunidade. Não era somente a família. Estava ali a família, mas estavam diversos outros espíritos aprendendo e se enriquecendo doutrinariamente. E aí, o Luiz, diversas vezes, ele tentou adentrar lá o castelo, só que ele se sentia um pouco impelido. E aí, mas mesmo assim ele continuava tentando, tanto que ele até perdeu a noção de quanto tempo que ele foi tentar para visitar o local iluminado novamente e tal. Até que teve um dia que ele conseguiu, então, se sentindo, ele estava exausto. Sabe aquela coisa assim de eu não aguento mais? Eu estou realmente cansado, eu já tentei de tudo e eu vou me entregar de corpo e alma para o que for. E com esse negócio dele se entregar, ele conseguiu ter coragem, tomar coragem e entrar no lugar novamente. E lá ele reencontrou os Bittencourt de La Chapelle. E pela segunda vez, a Carolina, a condessa, né, que é a mãe da Ruth, ela se levanta e estende os braços. Enquanto isso, Carlos Felipe II está lendo novamente o Evangelho. Eles estão ali esperando somente para que o Luiz, né, venha ao encontro deles, então. E ela tá ali. E então acontece que o Luiz, ele começa a chorar compulsivamente. E ele tá se sufocando pelas próprias lágrimas. E aí a condessa tá consolando
E a gente vai e descobre que... Tan, 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 tan. Gente, a Condessa, na verdade, ela já foi mãe do Luiz em outras vidas. Por isso que ele teve todo aquele sentimento, né? De, de que ele já a conhecia, que ele estava abraçado como se fosse uma maternidade, porque ela era meio que a mãe espiritual dele. E olha aí o que, que ele fez, né? E aí, quando ele percebe aquilo, ele então começa a chorar e pede perdão. Tipo, perdão, minha mãezinha, perdão, minha mãezinha. Ele então ela beija as mãos dele e ele vai pedindo perdão para cada um dos La Chapelle que ele cometeu, né? O assassinato. E, e o mais legal de tudo isso é que, assim, quando ele encontra os La Chapelle, ele pensa assim: eles vão zombar de mim, eles vão se vingar de mim, eles vão fazer coisas muito ruins, mas não. Eles nem tinham um olhar de censura. Eles apenas estavam ali fornecendo amor, compreensão e perdão. E isso foi uma das coisas assim mais enriquecedoras, sabe? E a gente percebe o quão evoluídos eles são. Eles estão abraçando apenas. E aí eles meio que sentem ele meio que vai sentindo o amor espiritual de todos. Então, a partir do momento que ele vai meio que confraternizando e vai se, assim, se percebendo, percebendo estar dentro, né, dessa comunidade, dessa família, ele se acalma e a condessa, né, a Carolina, fala: dorme, meu filho, dorme aqui no colo de tua mãe. E aí ele adormece nos braços maternos. E assim acaba o segundo capítulo da quarta e última parte do livro, né? Nas Voragens do Pecado. E eu acho, assim, muito legal de a gente ver, assim, essa outra parte. Eu acho que era uma parte que a gente estava sentindo muito, né? De saber como é que estavam os Brinquedos de La Chapelle depois do que aconteceu. Porque eles apareceram tão pouquinho. O Carlos Felipe ainda fazia, assim, umas aparições pontuais, mas os outros não. E eu acho que aqui a gente vê, assim, o perdão, a gente vê que eles realmente aprenderam as palavras, porque, assim, o Luiz, quando ele adentrou naquele salão e o Carlos estava lendo, né, o Evangelho, ele conseguiu finalmente perceber. Ele que era um estudioso desde sempre, né, da Bíblia e tudo mais, ele não percebia a riqueza das palavras até aquele momento. Ele então foi, tipo, ele finalmente... Sabe quando você finalmente se desperta para a religião? Se desperta pelas palavras de Deus? É basicamente isso. Ele se despertou. Mesmo ele estando e sendo ele atuasse, né, muito na comunidade católica e tudo mais, ele, naquele momento, naquela reunião que era luterana, ele se sentiu desperto. Porque o que realmente importa é a mensagem. É a gente estar aprendendo a mensagem. E é por isso que a gente aqui sempre vai falar: cara, eu não vou vir aqui no Clube do Livro jogar conteúdo para vocês. Eu quero fazer reflexão. Porque eu também tô aprendendo. Porque não adianta nada, gente. Eu posso decorar milhares de coisas. Se eu não sentir, do que vai me adiantar? A gente precisa cada vez mais. E esse foi o momento de despertar. Vocês já tiveram um momento de despertar de vocês? Porque assim, eu sempre fui espírita. E eu sempre fui também de ser voluntária, de estudar e tudo mais. Eu sempre falo que, assim, quando eu dizia gratidão, por exemplo, nas preces, eu descobri que depois, quando eu passei por algumas situações, que depois que eu realmente eu não sentia gratidão, eu só falava.
Depois de vivenciar e de se acontecer um despertar, que eu fui realmente, não. Agora eu sinto essa gratidão. Agora eu consigo fazer uma oração que eu não preciso pedir nada. Eu apenas sou grata pela vida que Deus me dá. Então, mesmo em qualquer religião, gente, eu tô desde bebê no espiritismo, fui também, teve meu momento de despertar. E aí a gente vê então o momento de despertar do Luiz Naboni, imperfeito como nós, que com certeza a gente já deve ter feito alguma coisa que nem a dele, ser tendenciosos, fanáticos, com certeza, na nossa vida. E aí então a gente desperta para esse lado do amor e de Deus. E aí a Camila, ela falou, eu queria saber do Monsenhor de B. Eu não sei se o Monsenhor de B vai aparecer, mas eu sei que no outro livro ele aparece. Só soltando esse spoiler que no outro livro da trilogia, que é já uma outra parte, uma outra vida dessa galerinha toda desse livro, ele aparece. E aí a gente vai discutir sobre isso. Mas é isso, gente. Hoje foi bem curtinho, assim, porque é mais, eu acho que foi mais a vida, né? E esse encontro tão esperado que era do Luiz com os Bittencourt de La Chapelle. Eu queria. Sabe o que eu queria, Camila? Eu queria ver o encontro dos Bittencourt com a Otília. Essa que eu queria. Não era nem tanto com a Ruth, mas com a Otília. Eu acho que com a Otília ela precisava mais, sabe? Dessa ajuda. Ela tá há tanto tempo no mundo espiritual, mas ela não consegue enxergar. E a gente vê a diferença da Otília pro Luiz, né? Que o Luiz, ele se abriu. Tanto que a Otília, ela zombou dele quando ele falou que enxergava arco-íris e tudo mais. E ela, tá louco? Isso aqui tá depredado. E aí, quando chega, então, porque ele tava muito mais disposto. Mesmo ele tendo errado e assassinado, porque a Otília, assim, assassinou, ela não assassinou. Ela cometeu, né? Ela foi obsessora e, enfim, né? Incentivou só a prisão, mas assassinar ela não assassinou. Mas ela estava aberta, não. Ela nem acreditava mais em Deus. E aquele que era o tão amado dela, o Carlos Felipe II, ela não conseguia enxergar. O que é muito triste, né? Então eu queria ver esse encontro entre Otília e os Bittencourt de La Chapelle, tipo, a conversa da Otília com Carlos Felipe II. Porque até porque o Carlos Felipe II, ele não tinha muito essa intenção de amor, como é o Eros, né? Que é esse amor entre casais e tudo mais. Era mais uma coisa fraternal. Então, até ele explicar para Otília tudo isso e falar realmente das leis e tudo mais, nossa, seria muito interessante ver esse reencontro. A Camila, a Otília, só quando ela se arrepender. Pois é. Ela olha assim e fala: eu não acredito em nada, né? Aí complica um pouco. Oi, Yuri, boa noite. Tem mais gente que falou, mas eu acho que eu perdi. Então é isso, olha, a Camila também falou que já quer ler os próximos. O Alexinho falou, e aí? Eu quero ler também. Ler os próximos. Vamos dar uma planejada, gente. Ó, o clube está acabando. Mas vamos fazer os anúncios, né? Agora é a hora do... Olha, Clube dos Poetas da Bahia presente. Olá. Aqui a gente é do Amapá. E, assim, vamos fazer os anúncios do Clube do Livro. Se você ainda não é do Clube do Livro e caiu aqui de paraquedas, a gente tem o nosso grupo do Telegram. Se vocês quiserem, link na descrição.
só ir na nossa descrição, tá lá. Grupo Telegram Clube do Livro. Aí a gente fala, se vocês quiserem conversar, quiserem saber mais. Se quiserem ler o livro, todos os vídeos ficam gravados tanto no nosso canal do YouTube quanto aqui no nosso IGTV. A gente já está terminando, sim, infelizmente, porque todo sábado, às 8 horas da noite... Todo sábado não, de 15 dias. Às 8 horas da noite, a gente faz, né, a gente retoma um pouco e vai fazendo essas reflexões do livro. E o próximo encontro é no dia 23/10, onde a gente vai terminar o livro com o capítulo 3 e um pouquinho saber um pouco sobre a Magna Carta. Então, é o final derradeiro, é a live, assim, né? É o final do livro, mas ainda não é o final dessa etapa do clube, porque a gente já teve o clube 1, que foi o clube do livro Renúncia. Agora a gente está no clube 2, mas o clube 2 ainda não acabou, mesmo que a gente vá terminar o livro. Por quê? Porque a dona Camila aí sabe, mas vou anunciar também que no dia 6 de novembro vai ser o final. Então, que a gente vai fazer toda uma coisa bonitinha, a live de encerramento do clube, em que a gente vai fazer uma roda de conversa. E um dos nossos convidados é o André Pádua, do Espiritista Nerd, e a Camila. Essa Camila, nossa amiga aqui, Camila Freire. Freire, né, amiga? Deixa eu só, porque eu tenho outra amiga aqui, Camila Freire. Aí eu tô aqui agora confusa. Só me confirma teu sobrenome, mana. Que agora apagou, desculpa. E a Camila, que ela super participa aqui do clube com a gente. O Vinícius, que teve que sair mais cedo, mas ele, né, nosso passa aqui da roda de conversa. E o que a gente vai fazer? Nessa roda de conversa, a gente vai falar sobre o que Deus espera de nós. Eita, vai ser um negócio assim. Eu já tô pensando, meu Deus, a gente vai dar uma viajada muito louca que vai ser assim, a gente vai ir discutindo. Olha, a Camila falou que é Freire o nome dela. Então, Camila, André Pádua, eu e Vinícius conversando sobre o que Deus espera de nós no dia 6/11. A gente vai falar um pouco sobre essas reflexões do livro e misturar com esse teminho que eu acho que ele super encaixa. Então, gente, é isso, assim. Não tem mais o que falar. O Clube do Livro 3 está confirmado. É o que eu posso anunciar para vocês. Está confirmado o Clube do Livro 3. Vai ter o Vini também. O Vini já confirmou a presença dele. Então, a gente vai continuar o nosso projeto. Mas, infelizmente, ainda não tem data de estreia definida por conta de leves mudanças que vão acontecer em nossas vidas. Então, mas vai ser só para ano que vem, o Clube do Livro 3. E aí, lógico, no Telegram vocês vão saber mais cedo as atualidades, então eu indico vocês entrarem lá. Outra coisa para quem está aqui. Não tem aqui um negócio de selo para vocês comprarem? Se vocês quiserem ajudar a gente num projeto que a gente está angariando para doação de cestas básicas para famílias necessitadas, tanto aqui do Amapá quanto de Marabá, no Pará, vocês podem comprar os selos que a gente vai, todo e qualquer lucro que a gente arrecadar, a gente vai converter para a compra, então, dessas cestas básicas que a gente vai fazer no período do Natal. A gente vai iniciar uma programação bem legal em novembro, que eu espero que vocês gostem, para impulsionar mais, mas vocês também podem fazer de outra maneira. Se vocês não querem no Instagram comprar selo e tudo mais, a gente também tem o nosso link da Amazon, que você pode comprar o que você quiser lá, que não vai custar nada, tipo, eu tenho que comprar um Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já vai comprar, então, ao comprar, você entra pelo nosso link da Amazon, que aí não vai custar nada mais para você, mas pra gente vai
receber uma certa comissão e aí a gente vai converter totalmente, gente. 100% do lucro dessa comissão vão ser para as cestas básicas. A gente realmente está focando nisso. A gente gostaria de ajudar o máximo de pessoas possíveis e vai ser aqui para nossa região. Então, é isso, assim. Se vocês quiserem, olá, Salete, tudo bem? Então, se vocês puderem contribuir, toda ajuda é muito bem. Amanhã, então, eu estarei aqui com vocês no Destrinchando Fonte Viva. Não sei qual vai ser a mensagem. A última foi o quê? 30 e pouco. Eu realmente não vou saber. Vocês vão ter que, eu vou ter que confirmar com vocês amanhã, mas amanhã eu estarei no Fonte Viva às 19 horas. Então, é isso, galera. Vejo vocês até o dia aqui do Clube do Livro. Vejo vocês às 8 horas da noite do sábado, do dia 23/10, falando, né? Encerrando, fechando o livro, falando do capítulo 3 e a Magna Quarta, a quarta parte e o finalzinho do livro Nas Voragens do Pecado. É isso. Beijinho, tchau!